Som. Boa noite, amada igreja. E a graça e a paz do nosso Deus, amém? Deus seja louvado. Desde já agradeço a direção de culto. Hoje, Santa Ceia do Senhor. Sempre é um motivo de alegria podermos estar aqui celebrando esse culto de adoração ao nosso Deus. Irmãos, lembrando dos avisos da semana, culto de doutrina na quarta-feira, e também prepare seu coração, esteja orando pelo nosso culto natalino, no dia 23, a partir das 19h30. Vamos estar recebendo o coral, junto com o maestro Rodrigo da Costa, o coral da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Convide pessoas, nós vamos estar tendo também um jantar, vai ser o nosso culto de Natal, e o nosso jantar de Natal vai ser nessa noite. Na quarta-feira, do dia 24, nós não vamos ter culto nessa noite. O nosso culto vai ser antecipado para o dia 23. Amém? A igreja lembrar disso aí, anote aí na sua agenda. Está com esse mesmo cartaz no nosso grupo. Esteja compartilhando, divulgando, convidando as pessoas para vir celebrar nesse dia com a Igreja Batista Nova Aliança. Hoje pela manhã nós tivemos o nossa assembleia, no horário da nossa EBD, onde a gente esteve ali formando a nossa diretoria executiva, a nossa comissão da Junta de Missões, os nossos professores, a nossa equipe pedagógica da igreja também, foi tudo votada e eleita hoje pela manhã. No dia 31, como é costume da nossa amada igreja, a gente rompe o ano aqui na igreja em oração. O nosso culto do dia 31 inicia-se a partir das 10 horas. Obrigado, meu amado irmão. A partir das 10 horas, naquela noite, nós vamos estar orando, empossando os irmãos que vão estar assumindo o cargo para essa função, para as funções daqui da igreja do ano letivo de 2026. Eu vou estar colocando no grupo todos que foram eleitos para esse ano que vem. Os irmãos estão orando pela equipe, orando pela Junta de Missões, orando por cada membro, por cada professor, por cada departamento da nossa igreja. Amém? Vou estar colocando no grupo para aqueles irmãos que não puderam estar aqui nessa manhã. Dito isso, abra sua Bíblia. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 4 ao 5, onde a gente tem estudado o tema que a palavra do Senhor é verdadeira e a vinda do Senhor é real. Eu estive falando no domingo passado que o apóstolo Pedro, ele inicia com a exortação calorosa aos seus leitores, chamando-os de amados, estabelecendo um tom de intimidade e cuidado, um cuidado pastoral, um tom de amigo, o tom de um pai para com o filho. Amém? Observe aqui em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 4. Estão comigo, igreja? Amém. Fique de pé em respeito à palavra do Senhor. E vamos juntos estar fazendo essa leitura. Estou muito feliz também essa noite que a nossa amada irmã Isaura já usou ali a rampa. Fiquei muito feliz com isso. Não pude presenciar. Irmão Luiz também. Sem a bandeira. Sem a bandeira. Estou muito feliz por isso, porque é mais um objetivo alcançado da nossa amada igreja para a glória de Deus. Não pude presenciar, mas assim que eu vi ela chegando, o irmão Luiz, eu perguntei ao diácono, irmão Bruno, e disseram que ela subiu bem pela rampa. Graças a Deus, Deus seja louvado com isso. Estou feliz também de o Pedro estar com a gente, o filho da Márcia e do irmão Márcio. Ele sofreu um pequeno acidente no Rio de Janeiro, estava muito dificultoso ele ficar lá. Os pais mandaram buscar, venha, pois está aí, ele está bem, graças a Deus. A igreja esteve orando pela recuperação dele, ainda está se recuperando, ore por ele, mas graças a Deus foi só um susto. Amém? Ela está querendo andar de moto de novo, que eu estou sabendo, viu? É assim mesmo, todo piloto é assim. Amém, igreja? Diz assim a palavra do nosso Deus: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês,
para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias verão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Amém? Ó Deus amado, Pai gracioso, diante de nós, ó Deus, está aberta a Tua palavra, pois nos revela, age em nossa vida, nos traz entendimento das Tuas Escrituras. É o que a Tua igreja te pede, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor é verdadeira e a vinda do Senhor é real. É importante notar que Pedro se preocupa em relembrar os seus leitores, assim como eu me preocupo em relembrar vocês essa mensagem cristã, especialmente em um contexto que não está longe de nós a heresia se levantar, dúvidas se impor sobre nossas vidas. Aqui Pedro, ao afirmar que esta é a sua segunda carta, ele enfatiza uma continuidade do seu ministério pastoral. Nós temos estudado ao longo desse ano o 2 Pedro, e sempre ele trabalha nos alertando, despertando a sua igreja a esse entendimento que pessoas vão se levantar querendo nos enganar, querendo ludibriar a igreja. Ele não só escreve para lembrar, mas também para despertar a mente esclarecida de seus leitores. Aqui eu falei domingo passado que quando ele escreve aqui, esclarecida, ele está indicando uma mente que já conhece a Cristo. Uma mente que já tem uma fé baseada na palavra do Senhor. Essa palavra despertar é uma expressão que sugere uma ação intencional de Pedro para estimular a reflexão e ao chamado, e chamando a nossa atenção para a leitura da palavra de Deus, para o aprendizado da palavra do Senhor. A ideia é trazer de maneira ativa, mais viva a nossa mente, a importância de conhecermos a palavra do Senhor, a importância de nos alimentarmos da palavra de Deus, a importância de praticar em nossa vida. Irmão, a igreja sempre vai estar nos despertando, motivando a cada um de nós lembrarmos qual é a nossa função em Cristo Jesus. Qual é o nosso papel? A ideia é trazer a mente, ativar a nossa mente, a necessidade da urgência de permanecermos alerta e não deixarmos com que a circunstância da vida estrague o nosso pensamento em Cristo Jesus, ou até mesmo a nossa própria mente venha nos trair, em achar que estamos só quando enfrentamos dificuldade, em achar que não necessitamos nos congregar, em achar que não precisamos estar aqui em todos os cultos. Isso é natural do homem ter esses pensamentos. Assim como é natural do jovem achar que não precisa observar, ter uma observância maior na palavra de Deus. Em um passado não muito longe, quando alguém vinha me apresentar um plano funerário, eu nem queria saber, eu lá penso em morrer, eu lá penso em negócio de plano, um cara novo como eu, um garoto, era o que eu pensava. Mas nós nunca sabemos do dia de amanhã, e isso é o que paira sobre a vida dos jovens, e não muito longe, na vida até das pessoas mais maduras na fé. Achamos que o Senhor está custando. Então aqui a palavra esclarecida significa uma mente que foi iluminada,
ou que possui um entendimento claro sobre a verdade das Escrituras, a verdade espiritual. Irmãos, com esse pensamento, eu quero convidar cada um de vocês a lermos juntos o termo de compromisso que lhe foi entregue quando você chegou essa noite aqui na igreja. Eu falei para vocês que quando eu estava redigindo esse texto, eu percebi que a importância dele para a nossa vida não era só uma ideia que surgiu da mente do pastor Adriano, ou uma ideia que é apenas para aqueles que chegaram na igreja depois que eu estou aqui. Não, é para todos nós, é para todos nós, o termo de compromisso da igreja que foi entregue a cada um de vocês essa noite. Tivemos hoje pela manhã a nossa assembleia para eleger a diretoria, aqueles que vai assumir funções para o ano letivo de 2026. Mas esse termo de compromisso não é para a diretoria, não é só para a diretoria, não é para aqueles que vão estar assumindo funções. Esse termo é para todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, para todos aqueles que tomaram a decisão para Cristo e decidiram servir a Cristo Jesus aqui, nessa igreja, na Igreja Batista Nova Aliança. Leiam comigo esse termo, cada um pegou? Amém? Observe. Tendo sido levado pelo Espírito de Deus a aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, tendo sido batizado sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decido firmar solene e alegremente na presença de Deus o seguinte pacto. Comprometo-me, auxiliado pelo Espírito Santo, a andar sempre unido no amor cristão, trabalhar por meio dos meus dons espirituais. Grave isso em sua mente, para que esta igreja, Igreja Batista Nova Aliança, cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, sua ordenância, sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério e para as despesas da igreja, através dos dízimos, para auxiliar aos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações através das ofertas. Comprometo-me também a manter uma devoção particular, evitar, repudiar todos os vícios, educar os meus filhos no caminho do Senhor, proclamar a salvação a todo mundo, começando pelos meus parentes, amigos, conhecidos, ser correto em minhas transações, fiel em meus compromissos e exemplar em minha conduta, ser diligente no trabalho secular, evitar a maledicência, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Senhor e Salvador. Assim compreendo a grande comissão que está em Mateus 28, do 18 ao 20, justamente o texto que o irmão Márcio tem trabalhado toda quarta-feira. Além disso, me comprometo a ter cuidado das necessidades dos meus irmãos, lembrar-me dos meus irmãos em oração, ajudá-los nas enfermidades, cultivar relações francas e delicadeza no trato.
e delicadeza no trato. Está pronto a perdoar as ofensas, buscando quanto possível a paz com todos os homens. E por fim, me comprometo a viver a vida cristã dentro dos princípios da palavra de Deus e a me submeter às prescrições definidas no estatuto social desta igreja, nos regimentos internos, nas declarações de fé, de visão e de propósito da igreja. E também me comprometo a ser submisso à liderança do conselho ministerial da igreja e às decisões da assembleia de membros, tendo plena ciência do compromisso firmado por este termo. Diante de Deus, assino solenemente abaixo, que o Senhor me abençoe e proteja, para que eu possa ser fiel e sincero até a morte ou até a vinda de Jesus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Irmãos, se você não tem esse pensamento, não assine. Não assine. Quando eu estava digitando, pensando em cada palavra desse termo, quando eu terminei de digitar todo ele, eu mostrei um professor, amigo, de longa data lá do seminário, o pastor Aldenor Neto, e depois mostrei ao Adler Viana, um pastor amigo. E junto comigo, todos os dois falaram que era lendo e chorando. Irmãos, meus amados irmãos, para fechar tudo que foi lido aqui, neste termo de compromisso, resume tudo isso em uma palavra. Para fechar tudo isso, temos que ser servos de Cristo Jesus. Servos. E cumprir a sua palavra em nossa vida. Ser servos. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu quero estar trabalhando essa noite o primeiro ponto deste tema e tirar algumas aplicações para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é verdadeira. É fácil para o cristão acostumar-se com a verdade de Deus. É fácil para o cristão entender que o nosso Deus salva, mas se torna difícil para o cristão quando ele tem que ser lembrado que o nosso Deus é amor, mas também é justiça. Que o nosso Deus, ele é amor, mas ele vai cobrar de cada um de nós a nossa fidelidade, o nosso compromisso a ele. O nosso Pai Celestial fez um sacrifício para que nós pudéssemos ter a verdade e a verdadeira palavra de Deus e a liberdade de praticá-la em nossa vida. Mas com frequência deixamos de dar o devido valor a ela e nos tornamos negligentes, nos tornamos simplesmente religiosos. Muitas vezes até os católicos religiosos têm mais compromisso com a igreja e com a palavra do Senhor do que muito crente. A igreja precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não nos encontre adormecidos, a fim de que o inimigo não nos encontre doentes, nem se aproveite de nossa letargia espiritual, de nosso esfriamento espiritual, de nossas fraquezas. Aqui eu quero estar fazendo um alerta e uma cobrança. Uma vez que a palavra de Deus é verdadeira,
Deve-se prestar atenção no que diz e levar a sério a sua mensagem e o seu serviço. Levar a sério, expor diante dos homens que somos servos de Cristo Jesus e usar o dom que o Senhor nos deu para o seu serviço. Irmãos, todos nós temos um talento, um dom. Até em um bom dia que nós damos, em uma boa noite, isso é um dom, e isso é um talento. Lembra-se daquele repórter, que ele toda noite ele dizia, boa noite, o quê? Boa sorte. Lembra? Que passava no Canal 8? Lembra? Isso ecoa por todos. Isso é um talento. Então todos nós temos um talento. Muitas vezes nos limitamos ao serviço do Senhor em achar que não temos talento nenhum para desenvolver na igreja. Precisamos ensinar a palavra de Deus aos recém-convertidos. E ao afirmar a fé, pois os cristãos novos na fé são o principal alvo do mestre apóstata. São o principal alvo de Satanás. Mas o cristão mais experiente também precisa ser lembrado da importância da doutrina bíblica, e especialmente das doutrinas relacionadas à volta de Cristo. Os cristãos maduros esquecem logo isso. Se esquece que o nosso Senhor vai voltar. Esquece que o padrão, à medida que vamos amadurecendo e desenvolvendo a nossa fé, temos que ensinar os novos a seguir esse mesmo caminho. Os ensinamentos proféticos não devem ser uma canção de ninar para nós dormir. A palavra do Senhor não é uma canção de ninar para a gente pegar no sono. Ao contrário, a palavra do Senhor é para nos alertar e sempre nos cobrar que o nosso Senhor fez e que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Antes devemos nos despertar de modo que tenhamos uma vida piedosa e procuramos ganhar os perdidos para a obra de Deus. Os irmãos mais maduros da fé têm que ser o primeiro a dar exemplo para os mais novos. Tem que ser o primeiro a amar a palavra de Deus, para incentivar os mais novos. Tem que ser o primeiro a sentir prazer de estar aqui na casa do Senhor. Sentir o prazer de estar aqui, para despertar os mais novos. Os irmãos que foram consagrados, como os pastores, diáconos, aqueles que são consagrados para assumir funções na igreja, na diretoria, aquela função do ano letivo, esses têm que ser os primeiros a dar exemplo. Esses têm que amar a obra do Senhor e ter prazer de estar na casa de Deus. Na casa de Deus. Nós temos que ter cuidado até quando falamos algo da igreja. Quando eu estou conversando alguma coisa com a minha esposa sobre a igreja, a primeira coisa que eu faço é mandar meus filhos sair de dentro do quarto. Porque eles não têm a maturidade que eu e ela tem. E ao falar, ao comentar algo sobre a igreja, sobre a sua fé, a demonstrar que você está desanimado, a primeira pessoa que tu vai desanimar é o teu filho. É aquele que está mais próximo de ti. E finalmente, para encerrar, vamos fazer uma leitura bíblica em Romanos 13, do verso 11 ao 14. Eu vou fazer algumas aplicações rapidamente nesse texto, que vai corroborar para o que nós temos visto até aqui. Estão comigo, igreja? Romanos 13, do 11 ao 14. Muito bem, irmão Luiz.
E digo isto a vocês, que conhecem o tempo, e já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, o dia vem chegando, deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Vivemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revista-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Se colocarmos essa passagem aqui em Romanos, em um contexto de exortação moral e ética, encontramos o pensamento de Paulo nos incentivando os seus leitores, os crentes, a refletir sobre o momento crítico que estão vivendo e a agirem de acordo com o que foram chamados. Irmãos, nós fomos chamados para o serviço e para batalhar. A conjugação é: digo isto a vocês, que conhece o tempo, nos traz uma responsabilidade do conhecimento da palavra do Senhor, do tempo da palavra. E Paulo inicia essa reflexão nos trazendo a ênfase de que um momento não apenas esperado, mas já está em curso, caracterizando que a urgência de que os crentes despertem de sua lentidão espiritual, despertem do sono espiritual que estamos vivendo. Irmãos, quando eu falo desse sono, não estou falando de um cansaço físico, mas sim de um cansaço espiritual. Como se cada um de nós tivesse desgastado de estar aqui na casa do Senhor, de estarmos chateados por estarmos aqui, de colocar a obra do Senhor em último plano em nossa vida, em último plano. Temos tempo para tudo, e em última instância é a nossa vinda para a igreja. O uso do sono aqui é uma forte metáfora que adverte contra a prática da fé, usado muitas vezes como esfriamento espiritual. Tem muitos crentes dormindo para as coisas de Deus, estão acordados para as coisas do mundo, mas para aquilo que o mundo oferece estão acordados, mas para as coisas de Deus estão dormindo, não estão nem aí para desenvolver o seu trabalho, o seu serviço na obra do Senhor, estão afundando, escondendo os seus talentos. Em Efésios capítulo 5, verso 14 está escrito: por isso é que se diz, desperte vocês que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Desperta o povo que dorme. Aqui é um chamado para a comunidade de crentes, que venha compreender que a sua salvação está próxima, e que o Senhor Jesus está voltando. E você não pode ser pegue dormindo ou desanimado, dormindo frio espiritualmente. Irmãos, a igreja do Senhor precisa passar por um renovo. E a igreja do Senhor somos nós. Somos nós. Hoje, conversando com o irmão Márcio, aí ele disse assim: pastor, às vezes eu tenho medo de o senhor se desmotivar. Aí eu olhei para ele e disse assim: Márcio, você viu algo diferente, porque eu estou mais motivado do que nunca. Mais motivado do que nunca. Se eu orava, eu oro mais.
Essa motivação tem me pegado de uma maneira tão grande, que até no trabalho eu tenho mudado muita coisa lá. Imagine na minha vida espiritual. Imagine na minha vida espiritual. Irmãos, eu estou motivado de uma maneira que eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ao mesmo tempo eu digo, mas me dá mais tempo, Pai, que eu tenho trabalhado muito pouco. Muito pouco. Em um sentido mais amplo, esta afirmação de que nunca esfriaremos, que nunca desanimemos, é difícil, eu sei que não é fácil. Eu sei que as lutas muitas vezes nos diminuem e tentam nos parar, as dificuldades da vida. Mas se você lembrar qual é o propósito de Deus para a tua vida, que é te fazer mais que vencedor em Cristo Jesus, tu se anima novamente. Irmãos, quando o Senhor te compara que tu é mais que vencedor, tu é aquele que já ganhou tudo, porque Ele pagou um alto preço pela sua vida. Aqui Paulo, ele convida os cristãos a não apenas viver uma crença passiva, mas assim engajar ativamente, se engajar na fé, no conhecimento do tempo e as oportunidades que Deus coloca diante de você, o trabalho, o serviço para o Senhor, é um privilégio e não um pesar. É um privilégio, a oportunidade que o Senhor te dá a todos os cultos para estar aqui, é um privilégio. É um privilégio. Encontrarmos com Deus e oferecer a nossa adoração é um privilégio. Encontrarmos com Deus e oferecer o nosso serviço é um privilégio. Encontramos aqui no verso 2, no verso 12, aqui de Romanos, uma profunda contrapartida entre a escuridão do pecado e a luz da vida cristã. Irmãos, o Senhor nos tirou das trevas e nos revestiu com a luz. O Senhor tirou os nossos trapos de imundícia e nos deu uma roupa alva, branca como a neve, para que nos posicionássemos ao seu serviço e ao seu chamado. A afirmação de que o dia está próximo sugere a vinda do Reino de Deus, uma nova era de esperança e clareza espiritual. Irmãos, esperte que o nosso Senhor está voltando. Esperte, se pergunte o que você tem feito para a obra do Senhor. O que tu tem feito com o teu talento, com o teu dom. Esperte a entender que o Senhor tem te chamado para servir. Irmãos, inicie esse ano de 2026 e termine esse ano de 2025 orando ao Senhor e pedindo perdão a Ele, lembrando: Pai, esse ano eu não fiz nada para te servir. Ah, pastor, mas eu vim em todas as escolas bíblicas. Foi pouco. Pastor, eu vim em todas as quartas. Foi pouco. Eu vim em todos os cultos, pastor. Faltei 2 cultos. Foi pouco. Foi pouco. Porque foi o que eu disse para o Senhor nas minhas orações. Senhor, eu sou teu pastor. E é pouco. Senhor, eu prego o teu evangelho. E é pouco. Porque Ele deu a vida do seu único filho, por amor a mim e a você. O Senhor não foi condenado por pecado dele, não, foi pelo meu e o seu. Ele foi condenado a uma cruz, foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, rasgaram as suas vestes, cuspiram em seu rosto, chicotearam ele, humilharam, lhe negaram água. Ele fez uma caminhada carregando uma cruz de madeiro que não era dele, era minha e sua. Então tudo que nós fizemos
nesse ano de 2025 foi pouco. Lamente, igreja. Me perdoe se eu estiver sendo duro, rude. Me perdoe. Mas eu quero chegar diante do meu Senhor e dizer: Pai, essa é a igreja que tu me deste para pastorear. E a tua palavra foi pregada e ensinada, Pai. E eis-me aqui, teu servo. Eis-me aqui, usa-me. Usa-me. Usa esse ser que não é nada sem ti, que é um vaso vazio sem ti. Inicie, irmão, esse ano de 2026, com esse pensamento que o apóstolo Pedro nos orienta. Desperta, igreja. Desperta para entender o teu serviço e o teu chamado. Amém? Enquanto eu oro, quero estar chamando nossos diáconos e meninos do louvor para a gente celebrar a nossa Santa Ceia do Senhor. Senhor Deus amado, Pai gracioso, cumpre, ó Deus, em nossa vida a tua vontade, Pai, o teu querer. Pai, que possamos, ó Senhor, lembrar, ó Deus, de ti até que tu venha, Pai. Como um memorial, ó Deus, que tu tem nos instruído, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Chamar nossos diáconos, a nossa diaconisa.